senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião, quinta reunião da sexta sessão ordinária, e solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Ordem do dia. Expediente para a reunião do dia 16 de agosto de 2007. Projeto de lei do Executivo Municipal cria o Centro de Referência da Mulher de Nova Friburgo, visando a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher por meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar nas áreas jurídica, social e psicológica e da outras providências. É projeto de lei do vereador João Tuller. Fica o Poder Executivo autorizado a curso profissionalizante de jardinagem. Indicações do vereador Manuel Martins. Asfaltamento da estrada que liga Barracão dos Mendes ao Alto de Vieira, no 3º distrito, Campo do Coelho. Asfaltamento das estradas de Pilhões, no 3º distrito. Indicações também do vereador João Tuller. Duplicação da ponte da rua Feliciano Benedito da Costa, em São Geraldo. Construção de uma galeria entre os loteamentos Pousada do Gordo e Nova Morada, em São Geraldo. Construção de um parque infantil na creche Clementina Alves Martins, também no loteamento Nilo Martins, São Geraldo. Obras de saneamento básico na rua Carlos Condac, São Geraldo. Pontes de iluminação com braços na servidão da rua Maria da Conceição Ribeiro, loteamento Santa Bernadette, São Geraldo. Recuperação do calçamento da rua Augusto dos Reis, em São Geraldo. Duplicação da ponte da rua Dr. Feliciano Benedito da Costa, em São Geraldo. Obras de ampliação da creche Solares, em São Geraldo. Recuperação do calçamento da rua Hélio Leite Brandão, loteamento Solares, em São Geraldo. Recuperação do calçamento da rua Amadeu Vila Soares, em São Geraldo. Recuperação do asfalto da rua Tenente Renato Arnaldo Silveira Lopes Solares, em São Geraldo. Recuperação da rua Satilde Coelho Gomes, também em São Geraldo. Obras objetivando a abertura das curvas da rua Dr. Feliciano Benedito da Costa, em São Geraldo. Obras de pavimentação na estrada de Rio Grande de Cima. Indicação do vereador Roberto Vermelinger. Limpeza das placas de sinalização de avenidas, alamedas, becos, estradas e ruas. Do vereador Nama Nassif. Instalação de pontos de iluminação na rua Caraíbas, bairro São Jorge. Calçamento da rua Caraíbas, também bairro São Jorge, em Conselheiro Paulino. Voto de congratulações do vereador Manuel Martins com a diretoria da InterTV pela inauguração das novas instalações. E também com o senhor Luiz Cláudio Coutinho da Rosa, desejando sucesso à frente da diretoria do SEASA de Nova Friburgo. Do vereador Alexandre Cruz, com a senhora Maria das Dores Meros Pachoco e outros, pela passagem de seus aniversários. Do vereador Nama Nassif, com o senhor Anderson do Nascimento Viana e outros, pela passagem de seus aniversários. Do vereador Grimaldino Narciso, com a senhora Heloína Corrêa Gomes e outros, pela passagem de seus aniversários. Do vereador Vano Cosme, com o senhor Gerson Breder e outros, pela passagem de seus aniversários. Também do vereador Roberto Vermelinger, com o senhor Armando Souto e outros, pela passagem de seus aniversários. Voto de pesar do vereador Mário Martins com os familiares do senhor Orcival José da Silveira, pelo seu falecimento no dia 16 de agosto. Requerimentos do vereador Manuel Martins, que seja lida e anexada em ata a matéria do jornal A Voz da Serra, do dia 15 de 8 de 2007, intitulada InterTV inaugura nova sede em Nova Friburgo. Do vereador Marcelo Verli, que seja lida e anexada em ata a matéria do jornal O Globo, intitulada PM mata ladrão dentro de ônibus em Friburgo, dia 15 de agosto de 2007. Do vereador Nama Nassif, que seja lida e anexada em ata reportagem do jornal A Voz da Serra, intitulada Dia do Comércio, do dia 16 de agosto de 2007, página 7. Que seja lida e anexada em ata a reportagem do jornal A Voz da Serra, intitulada Inocuidade, do dia 16 de agosto de 2007, página 9. Também do vereador Roberto Vermelinger, que seja lida e anexada em ata a reportagem do jornal Panorama, intitulada Saúde em Friburgo está no CTI,
do dia 10 de agosto de 2007, sobre o número 753. Convite da Pastoral dos Surdos, convidando para participar da missa em tradução para a língua brasileira de sinais, Libras, do dia 26 do 8, 23 do 9, 28 do 10, 25 do 11 e 23 do 12, às 18 horas, na Matriz São Francisco de Assis, na rua Duque de Caxias, Nova Friburgo. Da diretoria do Sindicato das Seguranças do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro, convidando para a solenidade da abertura do programa Educar para Proteger, em Nova Friburgo, no dia 23 de agosto de 2007, às 12h30, no Hotel Domingues Plaza, Praça do Suspiro, 114. Também convite do Conselho Diretor da Sociedade Esportiva Friburguense, CEF, convidando para participar da solenidade de abertura do 9º OLCEF, que será realizada no Parque Aquático, no dia 19 de agosto de 2007, às 10 horas. Da Ordem dos Advogados do Brasil, 9ª Subseção Nova Friburgo, convidando para a inauguração de sua biblioteca, das novas instalações do escritório compartilhado e da livraria da CARGE, no dia 16 de agosto de 2007, às 16 horas. Do prefeito de Macuco, Rogério Bianchini, e do vice-prefeito Félix Monteiro Lengruber, convidando para a primeira exposição Agropecuária de Macuco, 39º concurso leiteiro da segunda-feira de lingerie, moda praia e artesanato, é 11ª cavalgada de Macuco, no período de 6 a 9 de setembro de 2007, no Parque de Exposições Edgar Rodrigues Lutherbach, na rua Dinar Machado Botelho, Centro Macuco. Da prefeita Saudade Braga e do secretário do programa Procidade, Silvio Montenegro, convidando para a terceira conferência da cidade de Nova Friburgo, nos dias 18 e 19 de agosto de 2007, das 9 às 17 horas, no Colégio Canadá. Da Câmara Municipal de São João de Meriti, convidando para a sessão solene em comemoração aos 60 anos de emancipação do município, dia 21 de agosto de 2007, às 21 horas, no plenário vereador Sérgio Luiz da Costa Barros. Está lido o expediente, senhor presidente. Senhores vereadores, após a leitura do expediente, em discussão os votos de congratulações. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Roberto Vermelhente. Queria fazer um destaque com o voto que eu faço com o senhor Armando Soto. Queria desejar ao Soto um tríplice fraternal abraço e desejar a ele que o grande arquiteto do universo possa iluminá-lo nessa data de aniversário e que ele possa ter muitos e muitos anos de vida. Após a discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Votos de pesar do vereador Manuel Martins, com familiares do senhor Orcival José da Silveira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de agosto. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria, senhor presidente, antes de mais nada, pedir também um minuto de silêncio. O Orcival é um amigo nosso, nascido e criado lá no 3º Distrito, a gente jogou futebol junto, tinha uma vida de irmão para irmão, e a gente, ontem à tarde, lamentavelmente, a gente perdeu ele. Então, eu queria também pedir aos nobres vereadores dessa casa que assinassem esse voto com a família dele, porque era uma pessoa, um ente querido nosso lá do 3º Distrito, e que perdemos ele hoje. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, voto ainda com requerimento de um minuto de silêncio. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio. Requerimentos do vereador Manuel Martins, que seja lido e anexado em ata matéria jornal A Voz da Serra, dia 15 de 8 de 2007, titulada Inter TV
inaugura nova sede em Nova Friburgo. Em discussão? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu fiz esse pedido porque eu tenho uma admiração pela InterTV. Ela mostra o nosso lado bom, o nosso lado ruim. Eu tenho uma admiração muito grande por eles e eu quero aqui fazer um pedido ao pessoal da InterTV que leve essa imagem até o 3º distrito. Nós lá não temos TV a cabo, mas quem sabe se daqui bem breve a gente não consegue levar as imagens da InterTV lá para o 3º distrito. Vereador, concede a parte? Pois não, vereador. Eu também acho que tem que parabenizar a InterTV no sentido que eles fazerem o investimento que fizeram em Nova Friburgo. Está de parabéns. Eu acho que a InterTV é uma empresa que acredita em Nova Friburgo e no momento a gente vê um esvaziamento econômico, eles estão aqui investindo com vontade em Nova Friburgo. Eu estive na inauguração lá da nova sede, estão de parabéns pelo que foi feito. Então a InterTV eu acho que é uma das poucas empresas hoje que estão acreditando em Nova Friburgo. Com certeza. Senhor presidente, uma parte, por gentileza. Pediu ao vereador Manuel Martins. Realmente as palavras do vereador Nami vêm corroborar o que Vossa Excelência apresenta. A InterTV vem com novas instalações, apresentando-se de uma forma diferente, um novo momento. Particularmente, fiquei um pouco preocupado, porque nessa terça-feira foi veiculado no jornal o Globo, que nós ouvimos muito essa questão do esvaziamento econômico de Nova Friburgo, a perda de indústrias, e muitas vezes nós ouvimos também um discurso que não é possível atrair novas indústrias para Friburgo. E, analisando uma matéria que saiu no jornal o Globo, Duque de Caxias, em 2 anos, atraiu mais de 3.000 novas empresas, sendo 1.700 e tantas prestadores de serviço, 1.000 e tantos estabelecimentos comerciais e 114 indústrias. Investimentos de 3,5 bilhões de reais, com uma geração de mais de 50 mil empregos diretos. Ou seja, se por um lado nós temos visto, né, uma empresa como a InterTV, que faz parte do Sistema Globo, decidir fazer o investimento em Nova Friburgo, por outro lado, muitas outras coisas que poderiam estar acontecendo não vêm acontecendo pela ausência de uma política pública realmente voltada para a atração de novas indústrias. E nós temos visto cidades vizinhas como Bom Jardim, que tem trabalhado nesse sentido, e não temos visto isso acontecer no nosso município. E eu, particularmente, entendo que a geração de emprego deva ser o maior e principal investimento que um governo possa fazer, até porque é um investimento que liberta. No momento em que a InterTV decide fazer um investimento em Nova Friburgo, eu acredito que realmente seja porque a nossa cidade tem valor, tem sua importância, tem muitas coisas positivas. Mas, para que nós possamos realavancar o desenvolvimento econômico do nosso município, nós precisamos ter uma ação mais efetiva por parte do município, por parte do governo municipal. Gostaria de parabenizar o vereador Manuel por colocar essa matéria. Não pude participar da inauguração, porque no mesmo dia nós estávamos com a deputada federal Andréa Zito visitando uma série de instituições em Nova Friburgo, mas com certeza a InterTV demonstra confiança no nosso município. E quem sabe nós possamos ter aí ao longo dos próximos meses e anos realmente atração de empreendimentos, de indústrias, de prestadores de serviços, também empresas na área tecnológica, até dentro do projeto e do condomínio industrial, para que nós tenhamos a possibilidade de gerar emprego e renda de forma consistente e não eleitoreira no nosso município. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria também de pedir uma parte ao novo vereador Manuel do Pote. Com o maior prazer. Vereador Manuel, eu fico muito satisfeito que Vossa Excelência tenha feito esse voto, porque eu também me sinto parte integrante exatamente da InterTV. Eu, durante 4 anos, apresentei semanalmente o quadro RJTV, primeira edição, Defendo Seus Direitos. Era um quadro eminentemente em relação à defesa do consumidor, das relações consumeristas. E fiquei muito triste quando, enfim, a InterTV, né, ela veio substituindo exatamente o RJTV, que tinha o jornal InterTV, e eles tiraram exatamente aqui de Nova Friburgo o estúdio, deixaram apenas uma turma aqui, uma equipe, e transferiram o estúdio geral central para a TV Alto Litoral em Cabo Frio. Vejo com muito bons olhos eles fazendo esse investimento e espero, ficaria até aqui também um pedido, um reconhecimento, no sentido de que fossem veiculadas mais matérias de Nova Friburgo nesses últimos tempos,
é que são muitas matérias de Campos, muitas matérias da região dos lagos, e Friburgo muitas das vezes fica, enfim, colocado em segundo ou terceiro plano. Gostaria de dizer também, com relação à manifestação do vereador Marcelo Verli, que eu fiquei encantado realmente com a FEVEST que acabou de ocorrer aqui em Nova Friburgo, na Independência do Nova Friburgo Country Club. E para dizer exatamente o seguinte, ao contrário do que se pode perceber, a feira esse ano foi 2 vezes o sucesso da feira do ano passado. Não só em faturamento, enfim, pelos números do faturamento, nós vendemos 1/3 da nossa produção geral. Então, esse é um setor muito importante, é um setor que está sendo visto. O município, ele andou muito bem quando ele fez o centro de qualificação profissional, no sentido de treinar a modelista, no sentido de treinar a costureira, no sentido de treinar o cortador, o corte industrial, através de equipamento de última geração, que foi feito com o Ministério da Ciência e Tecnologia. E nós estamos verificando isso. Só no ano passado foram 2.700 pessoas que saíram qualificadas para as empresas daqui de Nova Friburgo, do Polo Petroquímico. Eu fico muito feliz de ver isso, até também fiquei muito feliz de ver exatamente que o corredor, né, industrial já conta com benefício. Vi uma mensagem, uma matéria que saiu no Jornal Voz da Serra, onde o município deu a capa da isenção de 3 anos, não é isso? De IPTUs. Parece que houve uma conversa nesse sentido. E, de qualquer maneira, já é um caminho para que nós possamos, cada vez mais, enfim, levar Friburgo ao monumento, ao local que ela merece. Mas a FEVEST esse ano, só para dizer o seguinte, foi realmente um sucesso absoluto e me preocupa muito, senhores vereadores. Existe uma situação que nós temos que ficar muito preocupados com isso. Essa situação é suprapartidária. E, então, eu tenho verificado isso. Alguns segmentos da própria FEVEST já manifestaram essa intenção. Nós estamos correndo o risco, porque a FEVEST hoje é a maior feira de moda índica da América Latina, não é mais do Brasil. E já existem muitos interesses escusos para levar esta FEVEST para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu estou registrando, nesse momento, esta denúncia que me foi passada por pessoas, né, do sindicato, por pessoas que estiveram à frente da FEVEST, e nós temos que fazer todas as gestões para evitar que isso efetivamente possa ocorrer, porque aí sim, isso será um esvaziamento e empobrecimento geral. E também temos que fazer gestões na área federal, no sentido de que sejam tributados esses produtos chineses que estão invadindo os mercados nacionais, são produtos com baixa qualificação técnica, mas dado até a condição como é feita, já que a mão de obra na China é eminentemente barata, de graça, é gratuita, eles estão hoje colocando os seus produtos aqui no mercado brasileiro, exatamente pelo valor que é menor que o custo que consegue ser elaborado e formalizado esse produto. Então, nós temos que fazer gestões de área federal e temos que também ficar muito atentos, todos os vereadores, os deputados da região, para evitar que a FEVEST possa sair do Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Manel, conclua, por favor. Tenho certeza, meu nobre líder, que as nossas confecções da nossa cidade não vão fazer isso com a nossa cidade, e que essa festa, com certeza, vai permanecer na nossa cidade. É só isso, senhor presidente. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador Mário César Folia que faça a leitura. InterTV inaugura nova sede em Nova Friburgo. A diretoria da rede InterTV Serra Mar fez festa na última semana para a inauguração das novas instalações da emissora afiliada da Rede Globo em Nova Friburgo. A sede agora fica na rua Jardel Ortiz, 248, no Parque São Clemente, um imóvel de aproximadamente 600 metros quadrados. Dispõe de 2 pavimentos e um moderno estúdio, onde são realizadas as entrevistas ao vivo dos telejornais diários RJ InterTV e Bom Dia Estado, que são transmitidos da sede da InterTV na região dos Lagos. Também foram adquiridos novos aparelhos para edição de imagens, todos preparados para a operação em digital, que dão ao novo núcleo da TV condições técnicas para a transmissão ao vivo dos telejornais direto de Nova Friburgo. Um exemplo disso aconteceu na sexta-feira 10, com os flashes ao vivo do novo estúdio, durante a transmissão da primeira edição do RJ InterTV. O novo núcleo local, cujo custo com a obra e a aquisição de equipamentos chegou a R$ 1,5 milhão,
já funcionam os departamentos de jornalismo, administrativo, comercial e técnico. Agora estamos bem mais perto da comunidade friburguense do que antes, na antiga sede, no Alto do Cascatinha, onde atuamos por 17 anos, destacou o diretor da emissora Jorge Maciel. Na solenidade de inauguração, o presidente da rede da InterTV, Fernando Camargo, ressaltou que as novas instalações da empresa em Nova Friburgo concretizam um sonho, de fazer uma televisão de qualidade fora dos grandes centros, com respeito aos atuais 1 milhão de telespectadores dos mais de 600 municípios cobertos pela InterTV nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Fernando Camargo destacou ainda a importância de Nova Friburgo para a rede, já que o município tem potencial para ter lugar de destaque nas atrações jornalísticas da emissora, devido à sua economia rentável e à força do agronegócio, do polo industrial têxtil, do turismo, retratado com a reportagem A População de Nova Friburgo, vê na tela da InterTV e resumiu. Atualmente, a rede atua em toda a região serrana, centro-norte e noroeste do estado, através da antiga TV Serra Mar, nas regiões dos Lagos, Baixada e Litorânea, através da TV Alto Litoral, Norte Fluminense e TV Planície. A rede está presente ainda no Norte Mineiro, com a TV Grande Minas, e no Rio Grande do Norte, com a TV Cabugi. A festa de inauguração reuniu na nova sede, em Friburgo, a prefeita Saudade Braga, os deputados estaduais Onei Botelho, Rogério Cabral, Econde Bittencourt, e o vereador Alexandre Cruz, e diversos secretários de governo, profissionais publicitários da imprensa da região, além de funcionários e amigos da emissora de televisão. A placa inaugural da nova sede foi descerrada pela prefeita Saudade Braga, pela esposa do presidente Fernando Camargo, Fátima Camargo, pela esposa do vice-presidente da rede, César Garcia, Rosângela Garcia, e pela presidente do jornal Campista, Folha da Manhã e TV Planície, Diva Abreu. Requerimento, vereador Marcelo Verlier. Seja lido e anexado em ata a matéria do jornal O Globo, intitulada Medo da Suíça Brasileira. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Nós temos visto, ao longo dos últimos anos, meses e semanas, em particular, um aumento significativo da sensação de insegurança no nosso município, motivada pelo aumento da incidência aí de crimes, da violência. Isso transbordou, lamentavelmente, para as páginas do jornal O Globo. Nos últimos dias, várias matérias foram veiculadas demonstrando essa situação de insegurança que nós estamos vivendo no nosso município. Essa matéria que será lida agora é uma matéria de página inteira, que foi veiculada na edição do Jornal o Globo da última terça-feira, cujo título é exatamente esse que Vossa Excelência acaba de citar, Medo na Suíça Brasileira. Ou seja, todo o esforço que se faz, que se luta, que se busca em termos de alternativas, de melhorias para a nossa cidade, tudo aquilo que se tem procurado fazer nessa parceria entre o Legislativo e o Executivo, a estabilidade política que nós temos hoje no nosso município, não tem refletido na diminuição dos índices de violência, não tem refletido na diminuição dessa sensação de insegurança, muito pelo contrário. Nós já chegamos agora a ter bala perdida no nosso município, o que é extremamente preocupante, principalmente para aqueles que realmente têm um compromisso com essa cidade, compromisso com a nossa população, compromisso com a melhoria da qualidade de vida. E, pelo que percebi, houve inclusive uma declaração oficial que me preocupou muito, porque não vejo como não haver uma repercussão negativa, uma matéria publicada num jornal de grande circulação. E houve uma declaração oficial, no sentido de que isso não repercutiria em termos de prejuízo ao setor turístico do nosso município. Gostaria muito de acreditar nessa afirmação, mas a realidade não é essa. A realidade é que no jornal de grande circulação, o Jornal o Globo, durante 3 dias praticamente consecutivos, nós tivemos matérias se referindo ao aumento da violência no nosso município. Então isso é extremamente preocupante, requer uma avaliação, uma reflexão por parte das autoridades públicas do nosso município e, no meu ponto de vista, tem tudo a ver com o que foi falado agora há pouco. Porque se realmente nós estivéssemos numa cidade com pujança econômica, com plena geração de emprego,
com média salarial elevada, sem problemas sociais, que muitas vezes é o que nós ouvimos sendo falado por aí, inclusive em algumas áreas, como se fosse a referência nacional, e não é isso, né? Nós poderíamos hoje não estar precisando ler uma matéria dessa natureza. Vereador, concede uma parte? Pois não, vereador. A gente vê que é preocupante os últimos fatos ocorridos no Nova Friburgo em relação à segurança, mas também temos que entender que a estrutura hoje do batalhão de Nova Friburgo e da delegacia, o delegado hoje também, não tem uma estrutura suficiente para combater a criminalidade. Eu acho que está faltando também força, vontade política do governo do Estado do Rio de Janeiro em investir na segurança em Nova Friburgo. Eu tenho informações que muitas viaturas do batalhão estão sem condições de circular por falta de pneus. Essas informações já chegaram a mim. Então, eu acho que a segurança tem que haver um trabalho social, de inclusão social, tem que haver uma geração de emprego, mas também tem que haver um combate à violência através do poder de polícia que tem o Estado. E cabe ao governo do Estado do Rio de Janeiro fazer esse poder de polícia e estruturar as polícias de Nova Friburgo e de toda a região. Nós vimos agora, recentemente, que houve o PAN, e com o PAN houve o policiamento no interior foi todo deslocado para a capital, desmerecendo a segurança do interior. A gente sabe que muitos criminosos estavam no Rio de Janeiro, se refugiaram aqui no interior. Talvez seja uma consequência também essa pressão que houve no Rio de Janeiro, esse combate à criminalidade no Rio de Janeiro, que os bandidos estão vindo para Nova Friburgo. Agora, para que haja esse combate, também tem que ter um policiamento ostensivo na cidade que dê condições de trabalho aos policiais aqui. Porque não podemos exigir, não tanto do comandante, do batalhão e nem do delegado, situações diferentes, porque eles não têm condições de trabalhar. O número de contingente de homens hoje é muito pequeno da necessidade de Nova Friburgo. Então, eu queria deixar registrado isso. Eu acho que o comandante tem feito um bom trabalho, dentro do possível, e o delegado também. A gente vai à delegacia, a gente vê que o vereador Vanô, por exemplo, é advogado criminalista, eu não sou, a gente frequenta a delegacia, a gente vê que muitas vezes nem gasolina para as viaturas tem ali, para fazer a circulação, fazer as inspeções. Quer dizer, isso é uma causa também, força de vontade política. E eu acho que hoje nós temos que cobrar o governo do Estado do Rio de Janeiro que se invista mais na segurança do Nova Friburgo. É só isso, senhor presidente, e passa a palavra. Vereador, permitir uma parte? Permito, só queria fazer uma observação em cima do que o vereador Nami acaba de falar, porque, na verdade, nós temos duas formas de atuação. Uma é a prevenção. E a prevenção, ela tem por objetivo impedir ou minimizar que os fatos violentos aconteçam. E eu entendo que, quando a gente fala em políticas públicas no âmbito municipal, elas precisam ser canalizadas para poder gerar ações concretas que previnam, que minimizem, que diminuam a possibilidade de ocorrência da violência. Então, esse é o papel que eu diria que cabe ao Executivo, cabe ao Legislativo municipais. E, obviamente, a repressão, que aí realmente é uma atuação do Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, e nós aqui fizemos, todos os senhores vereadores lembram, fizemos um documento oficial encaminhado ao Governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública, solicitando que não fossem retirados os PMs daqui de Nova Friburgo em função da realização do PAN. E pelo que Vossa Excelência traz aqui à tona nessa noite, não só a questão dos profissionais, mas questões básicas de infraestrutura não vêm sendo atendidas adequadamente, o que nos preocupa sobremaneira, porque realmente, se nós não temos uma condição mínima para que haja o trabalho por parte da Polícia Militar, realmente a situação fica muito delicada. Vereador, consegue mais uma parte? Pois não, vereador. E eu vejo essa matéria também com um pouco de ressalva. A gente sabe que em Nova Friburgo houve alguns eventos aqui que esvaziou as cidades serranas de Petrópolis e Teresópolis. Houve a FEVEST, eu sou ligado ao ramo de hotelaria, minha família é ligada ao ramo de hotelaria, e a gente sabe que houve um esvaziamento em relação aos últimos eventos que aconteceram em Nova Friburgo. A gente tem que saber também se será que Teresópolis e Petrópolis também não houve nenhum crime nesses últimos 30 dias? Quer dizer, porque só divulgar Nova Friburgo? Eu acho também que tem que ter cuidado na forma que a mídia está passando Nova Friburgo e esqueceu de divulgar os outros municípios. Eu acho também que tem que haver, eu acho, uma repressão melhor em Nova Friburgo, eu acho que tem que haver um policiamento mais extensivo, mas eu fico preocupado. Será que em Petrópolis e Teresópolis não houve um homicídio nesses últimos 30 dias, nenhum furto de carro, nenhuma chacina? É uma questão que eu deixo indagado dos seus vereadores aqui também. Vereador Vanô, uma parte. Muito obrigado. Vereador Nami, eu achei muito inteligente essa sua inserção com relação até mesmo à forma como a mídia trata. Eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, nós não podemos definitivamente, dar maior valor à situação do que a situação, enfim, exacerbar essa notícia. Porque as pessoas, os idosos que ficam em casa, quando veem uma notícia dessa, medo na região serrana,
Não houve nada disso. Na realidade, o que houve foram crimes, houve uma tragédia, um crime trágico, que seriam 4 homicídios, mas são crimes pactuais. Isso existiria de qualquer maneira, porque isso aí está tudo ligado ao tóxico. Isso aí, o que houve na realidade, pelos que os jornais estão noticiando, seria uma briga de setores de uma determinada facção que estariam querendo. Então, aquilo existiria. Se hoje fosse a Suíça, e se a Suíça tivesse tráfico de cocaína, e se um quisesse tomar exatamente lá a boca de fumo do outro, isso iria ocorrer, porque ocorre todo santo dia nos jornais, ocorre no Rio de Janeiro. Então, lamentavelmente, em que pese ter ocorrido este fato na cidade, o que é trágico e o que é lamentável, isso não pode entrar definitivamente como um componente do cotidiano da cidade, que Friburgo não merece definitivamente essa situação. O vereador falou muito bem. Violência se combate de 2 modos, uma com a repressão e outra com a prevenção. Com a prevenção, nunca foi feito tanto por Nova Friburgo, com relação às creches, com relação às escolas. Nós temos aí oficina de arte, né? De arte e estudos cênicos, onde nós estamos, na realidade, tentando exatamente, eram 3 creches, hoje nós estamos com 34 creches, e sem contar a rede pública de educação, que aumenta a cada dia. O objetivo é tirar as crianças da rua. Mas isso é um trabalho que nós só vamos conseguir ver exatamente o resultado daqui a alguns anos, não é coisa imediata. Agora, o que nós precisamos ver, e o que nós precisamos nessa casa, o vereador falou bem, ainda ontem, na tarde, ontem eu fui à delegacia por uma questão eminentemente profissional do meu escritório, e constatei a seguinte situação, 2 pontos. Estive no setor de homicídio. O setor de homicídio hoje só tem uma única pessoa que está lá para atender, para intimar, para distribuir intimação, para ouvir, para relatar aproximadamente mais de 2.000 inquéritos, que é o comissário Elmo. Eu estive lá ontem e ele estava numa situação complicada, coitado. Ele não sabia se saía para proceder às intimações, porque naquele exato momento ele tinha ainda 6 ou 7 pessoas que deveriam ouvir. Quer dizer, então, assim, não dá para falar de segurança com seriedade. Não dá para falar de segurança com seriedade quando nós vimos, por exemplo, o perito, que é aquele homem técnico que sai da delegacia quando existe um homicídio, quando existe um acidente, que ele é a pessoa técnica para fazer o que nós chamamos de local. Ele vai desprovido de máquina fotográfica e sem filme, porque não tem também. Então, essas são as verdades. Nós tínhamos aqui, até recentemente, não é culpa do comandante, não, essa determinação veio do Rio de Janeiro, nós tínhamos aqui na Praça Getúlio Vargas um trailer da Polícia Militar, que, ou bem ou mal, fazia Operação Presença. Muito bem, esse trailer foi retirado, foi para o interior. E nós sabemos que o efetivo de Nova Friburgo, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, são pequenos. Então, o que nós precisamos fazer é gestões, porque segurança é área estadual. A área estadual é que tem que fazer gerenciamento de segurança. Então, nós temos que, justamente, no sentido de mandar correspondências, fazemos todos nós, no governo do Estado, através do nosso deputado, nós temos 2 deputados, e pedir que tenha um maior contingente de polícia militar em Nova Friburgo e que a delegacia seja uma delegacia muito mais estruturada do que é na realidade. Porque um setor de homicídio assim deve ser a melhor polícia do mundo, porque não era para resolver absolutamente nada. E de vez em quando até resolve. Vereador, agradeço a parte também, vereador Nami. O vereador Vanucci se refere específico e basicamente à repressão, e eu me referi também à repressão, mas falo também sobre a prevenção. Na verdade, é um investimento importante, não há dúvida quanto a isso, mas há que se ter também uma preocupação com o aumento da atratividade econômica do município, para que nós tenhamos atividade de geração de emprego, atração de indústrias, isso que nós temos falado ao longo das últimas semanas. As coisas caminham em conjunto. Não adianta nada só fazer o tipo de investimento que tem sido feito, se não se fizer também uma política pública centrada, voltada para a atração de novos investimentos, novos empreendimentos, não só fortalecendo os setores que já existem, mas também novos setores que tenham a ver, por exemplo, com o Complexo Petroquímico de Itaboraí, que nós aprovamos uma lei aqui e até agora não se viabilizou nada. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Senhores vereadores, antes da leitura, eu gostaria de fazer uma sugestão a Vossas Excelências. Eu, na manhã de hoje, dei uma entrevista para o jornal da TV Zoom e fiquei realmente assustado e alarmado. A gente acompanha as notícias do dia a dia, mas a repórter que veio fazer a reportagem, ela trouxe por escrito, ela falou que passou a manhã de ontem na delegacia de Friburgo, trouxe todos os registros feitos nos últimos 15 dias. E realmente é algo assustador e que nos preocupa muito. Eu gostaria de fazer a sugestão aos senhores vereadores
que nós fizéssemos uma reunião fechada, convocando para essa reunião os 2 deputados eleitos da nossa cidade, o deputado Alnei Botelho, o deputado Rogério Cabral, o comandante do 11º Batalhão e o delegado de Polícia Militar e um representante da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e o representante também do CONSEG Nova Friburgo, para que nós fizéssemos uma reunião e tratássemos realmente, efetivamente, de ações que nós, enquanto políticos, pudéssemos fazer naquele determinado momento que tivesse alguma reação e alguma de resultados imediatos. Gostaria de saber se os senhores aceitam a sugestão, uma vez que eu convocaria, seria uma reunião que eu convocaria, poderia ser num dia diferente de sessão, de repente uma quarta-feira ou uma sexta-feira, que os deputados estariam em Nova Friburgo, uma reunião para que convocássemos nós, vereadores, os deputados estaduais, o presidente do CONSEG, o comandante do 11º Batalhão, o delegado de Polícia Militar, o delegado de Polícia de Nova Friburgo e um representante da Prefeitura, para que nós discutíssemos internamente, senhor presidente, ações, para que eu acho que se a gente propor novamente uma sessão específica, acho que a gente vai começar a chover no molhado. Acho que a gente precisa, de repente, de formalizar uma outra questão para que os deputados pudessem ser os porta-vozes nossos dessa reunião direto. Eu concordo com Vossa Excelência disseram aqui. Senhor presidente, posso eu acho que hoje o governo do Estado está, não vou dizer fazendo pouco caso, mas ele realmente ainda não assumiu, a minha opinião é essa. O governador Sérgio Cabral, na minha opinião, ainda não assumiu o governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele deu a desculpa das chuvas e depois foi o PAN. Então, até agora, ele efetivamente já está de férias na França e o vice-governador está no comando. Sem aqui crítica, mas eu acho assim, que nós ainda não podemos contar efetivamente com o governo do Estado. E hoje nós temos 2 representantes, nós temos 2 votos na Alerj. Se isso não for um peso político, alguma coisa que realmente venha entrar a nosso favor, então, realmente, a gente deve perder completamente todas as esperanças. Senhor presidente, me permite uma parte? Pois não, vereador. Eu acho que seria mais eficiente se nós conseguíssemos, através dos nossos 2 deputados, uma reunião com o Gaúcho lá, que é secretário de Segurança. Eu pensei, vereador, nessa hipótese, sem cortar Vossa Excelência, eu pensei, mas, de repente, como a gente faz uma reunião preliminar, de repente, outras sugestões podem surgir que podem ser mais eficazes. Eu pensei, de repente, os próprios deputados marcarem até uma audiência com o próprio governador, íamos todos os vereadores lá. Eu pensei, no primeiro momento, eu pensei numa atitude como essa. E hoje eu estava falando com a repórter e ela me disse o que efetivamente os vereadores podem fazer. Eu disse que nós efetivamente podemos fazer é justamente isso. Nós, enquanto o nosso poder é no município, no Nova Friburgo. Então, hoje nós temos, sem querer aqui, jogar nada nas costas dos deputados. Não. Mas eu acho que eles têm que ser os nossos porta-vozes. Hoje, o veículo que nós temos com o governo do Estado é justamente nós temos 2 deputados, independente de terem sido eleitos por partido A, B ou C, mas são as nossas vozes na Alerj. São os nossos 2 votos que nós temos. E o governador, com certeza, ele sempre precisa desses 2 votos e, com certeza, terá que dar, pelo menos, uma resposta aos nossos 2 deputados. Então, estou lançando aqui algumas ideias, mas eu acho que nós temos que fazer realmente alguma coisa, nós temos que marcar, ouvir. Hoje nós temos o CONSEG, que é uma entidade de representatividade do nosso município. Nós temos que ouvir o representante da Prefeitura. De repente, nessa reunião, vai surgir, formalizada, um pedido de audiência com o governador. Eu acho, senhor presidente, se eu me permite, eu gostaria de fazer uma outra sugestão e manter essa, de que nós façamos gestões. Eu acho que aí a Câmara dos Vereadores pede ao secretário de Segurança uma audiência, movimentamos os deputados, porque, na verdade, qual é o nosso problema? Falta de efetivo, falta de material, né, de viaturas para a polícia e falta de efetivo. Então, nós temos que fazer a gestão lá, porque também chamar o CONSEG. O CONSEG não tem poder de ação nenhum, né? Ele tem poder de mobilização social somente, né, de articulação nesse sentido. A Câmara dos Vereadores também, nós temos também somente esse poder, enquanto representantes da população eleitos, o poder de pressão,
né, de reivindicação. E os deputados, né, têm também o seu poder também de barganha, como votos, com peso lá na Assembleia. Então, eu acho que caberia essa ação, porque discutir, senhor presidente, eu acho que não vai ter nenhuma outra solução. A solução é ir ao senhor secretário e pedir mais efetivo para a delegacia e mais efetivo para o batalhão e mais equipamento, porque também a delegacia não tem viatura. Se chega lá, os carros estão todos destruídos, você não tem equipamentos, né? E a gente viu que no PAN o Estado recebeu uma série de viaturas novas e a gente não vê nenhuma dessas viaturas aqui em Friburgo circulando. Então nós temos que fazer ação nesse sentido. Então, senhores vereadores, eu vou fazer uma proposta mais efetiva, que nós façamos, se eu não me engano, sexta-feira não é dia de sessões na Alerj. Segunda e sexta não tem sessão na Alerj. Eu gostaria de propor aos senhores vereadores, então, que na próxima sexta-feira, na outra, sem ser amanhã, nós convocaríamos os 2 deputados para uma reunião nesta casa, no gabinete da presidência, às 18 horas, 17, 18 horas. Com certeza, senhor presidente. Mas eu precisaria realmente contar com a presença dos senhores vereadores, até para legitimar realmente o nosso pedido, formalizarmos o pedido, e os 2 deputados, então, levariam esse nosso pleito para que fizéssemos uma reunião no Rio de Janeiro, com todos nós, vereadores, para que a gente pudesse pleitear. De acordo, senhor presidente. Alguém contrário à proposta da presidência? De acordo. Portanto, sexta-feira... Pode ser feito aqui no plenário também, né? Porque são os 12 vereadores. Dia 24 de agosto. Uma sessão fechada. Sem objeção de nenhum dos senhores vereadores. Senhor presidente, eu não poderia estar presente, porque eu tenho viagem marcada para a cidade de São Paulo, exatamente na sexta-feira, dia 24. Eu tenho compromisso profissional em São Paulo. Se pudesse qualquer outro dia, eu estaria presente. Mas, enfim. Vereador, eu acho que é importante dessa reunião. Talvez, por exemplo, eu também estou aqui vendo minha agenda. Eu tenho um compromisso em Casimiro de Abreu na quinta-feira. Né, eu vou tentar voltar, mas se eu não conseguir, mas fica aqui o conjunto dos vereadores que vão respaldar. Pode ser na segunda-feira também, senhor presidente? Pode ser segunda-feira. Acho que seria com certeza, segunda-feira também é um... Tá, então eu vou tentar ou segunda ou sexta-feira e comunico aos senhores vereadores. Com certeza, senhor presidente. Senhores vereadores, portanto, após a discussão do requerimento do vereador Marcelo Verli, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, solicito ao vereador Mário César Fulic que faça a leitura. Medo na Suíça brasileira. Assaltos, homicídios e até casos de bala perdida acabam com tranquilidade de Friburgo. Na terça-feira passada, Nova Friburgo viveu uma situação típica da cidade do Rio de Janeiro. A estudante Érica Cristina Schweng, de 19 anos, foi ferida por uma bala perdida na rua Moisés Amélio, próximo à Academia Shopping, no centro, pelo que o delegado da 151 DP, Newton Silva, sabe que seria o primeiro caso de bala perdida no município. No sábado de manhã, a vítima foi o aposentado Walter Breder de Oliveira, 93 anos, assaltada por um rapaz em frente à igreja matriz São João Batista, no centro, onde ia comprar pão. Sem acreditar que o aposentado tivesse apenas R$1,20 no bolso, o bandido tentou arrancar o dinheiro à força, fraturando o nariz e uma costela de Walter. Na madrugada de domingo, mais um caso de violência. 4 jovens foram mortos numa casa no bairro do Vale dos Pinheiros. 3 deles tinham passagens pela polícia. Os episódios engrossam a estatística e revelam o crescimento da violência na cidade, levando medo à chamada Suíça brasileira. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que de janeiro a abril, Friburgo teve mais que o dobro dos homicídios dolosos registrados em Petrópolis, 10, 22 em Friburgo e 10 em Petrópolis, embora a sua população seja bem menor. Encostaram a arma na minha cabeça. Ao contrário de Teresópolis, os 2 maiores municípios da região serrana tiveram aumento no número de assassinatos em relação aos 4 primeiros meses de 2006. Embora ainda não sejam contabilizados pelo ISP, os homicídios registrados este ano pela 151 DP chegam a 42. Esta quantidade de homicídios decorre, sobretudo, do tráfico de drogas. Traficantes de facções do Rio estão se instalando nos morros de Nova Friburgo, diz o delegado Newton Silva. Um policial que atendeu Érica suspeita que o disparo que atingiu a panturrilha direita da jovem tenha partido do Morro do Cordoeira. A estudante foi ferida por volta das 18 horas, quando caminhava em direção à igreja matriz. Como estava com fones de ouvido,
de um MP3, ela nada escutou. Senti uma ardência na perna. Olhei, vi a calça rasgada e muito sangue, disse Érica. Estou assustada. A gente não tem como sair nem à tarde. Perdemos a tranquilidade. Mãe de Érica, dona de casa Maria Luzia Gonçalves Moraes Schwenk, de 53 anos, nasceu e sempre viveu em Friburgo. Ela lamenta que o município esteja seguindo o mesmo caminho de outras cidades. Não existe mais lugar seguro, nem em Friburgo. Há dias eu estava no ônibus que foi apedrejado. Uma pedra feriu um rapaz. Outra que está assustada com a violência em Friburgo é a professora universitária Josane Marchon de Oliveira, que teve um carro furtado em frente à Universidade Cândido Mendes, no bairro Világio, próximo ao centro, em 5 de junho. Acho triste o que está acontecendo com a minha cidade. É comum ver grupos roubando bonés e tênis de marca. À noite, torna-se frequentes os roubos e furtos de carros em ruas próximas às universidades Cândido Mendes, Estácio de Sá e também na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. A aluna da Administração de Empresas da Cândido Mendes, Gabriela de Almeida Rocha, de 24 anos, está traumatizada. Ela foi pegar o carro estacionado na Praça da Vilagem por volta das 21h50, quando foi rendida por 2 homens. Encostaram a arma na minha cabeça, arrancaram meu celular e puxaram para fora do carro. Desde então, evito sair à noite sozinha. Quando deixo meu filho no colégio, olho para todos os lados. Outra vítima, o advogado carioca Osmar Muzi, de 42 anos, que vive há 30 em Friburgo, tem explicações para o aumento da violência. É a dor do crescimento e, lamentavelmente, não se vê polícia na rua. Diz ele que no sábado retrasado teve sua moto furtada à noite na Avenida Conde Bittencourt, no centro. O comerciante Rubens Lima, dono de um mercado no bairro de São Geraldo, também viveu a violência de perder recentemente. No dia 1º, ele estava no depósito de sua mercearia, quando 2 homens encapuzados renderam seu filho Diego, de 22 anos, que estava no caixa. Na saída, os bandidos deram 2 tiros e uma bala atingiu o teto do Fusca, de Rondinelli de Aguiar Ribeiro, empregado da loja. Assaltos viraram rotina por aqui. Friburgo está cada vez mais parecida com o Rio. É o progresso. Falta emprego, escola, investimento em segurança, diz Rubens. Empresariado pagou obra em delegacia. Nos 4 primeiros meses deste ano, a taxa de homicídios dolosos ficou em 12,4% por 100 mil habitantes em Friburgo e 14,4% no Rio. Em Petrópolis foi de 3,2 por 100 mil. Em Teresópolis, de 4. Pela estatística do ISP, de janeiro a abril de 2007, o número de furtos subiu e o de roubos caiu em Friburgo e Teresópolis, em relação no mesmo período do ano passado. No Rio e em Petrópolis, cresceram os registros dos 2 crimes. O 11º Batalhão da Polícia Militar é responsável pelo policiamento de 11 municípios, entre eles Friburgo. Já a 151ª DP funciona num prédio antigo, de 1920, e é alugado. As condições físicas do imóvel só são piores porque o empresariado local se cotizou para conseguir 30 mil e pagar a reforma do telhado. Segundo o delegado Newton Silva, no ano que vem, Friburgo deve ganhar uma delegacia legal. Para o vice-presidente administrativo da Associação Comercial de Friburgo, Júlio Cordeiro, o aumento dos casos de homicídio no município é pontual. Ele acredita que a tendência será mudada. Com o PAN, o foco da segurança ficou no Rio de Janeiro. Foi dada pouca atenção ao interior em geral. Já a secretária de Turismo de Friburgo, Cristina Bravo, garante que o problema não tem afetado o setor. Está lido, senhor presidente. Requerimento ainda do vereador Nami Nassif, que seja lido e anexado em ata a reportagem Jornal Voz da Serra, intitulada Dia do Comércio. Em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu pedi que fizesse leitura dessa matéria, que nem propriamente uma matéria, é uma homenagem aos comerciários feito pelo CDL e pelo Cicomércio. Até mesmo porque eu acho de ótimo, oportuna essa homenagem, tendo em vista que o comerciário, ele é um grande gerador de emprego na cidade. É uma pessoa que está todos os dias de bom humor, atrás de um balcão e diretamente com o público.
são aquelas pessoas que convivem o dia a dia com todos os cidadãos que estão ali, do ser humano. É uma pessoa que o comerciário, o balconista, que podemos falar assim, ele não tem um mau humor. Ele tem que estar todos os dias sorridente, agradável. Então, eu acho que é bem plausível essa homenagem. Parabenizo até o CDL e Comércio por ter feito essa homenagem aos comerciários. Vereador, me permite uma parte? Concedo sim, vereador. É só para ressaltar também que a gente parabenizar também o presidente do Sindicato do Comércio, Sandro Sardinha, que também faz um grande trabalho à frente do sindicato, prestando um serviço para a comunidade, organizando essa categoria, que é uma categoria que é bastante difícil, porque são, na verdade, empreendedores. Os comerciários são empreendedores, embora sejam funcionários, eles trabalhem, alguns de carteira assinada, outros ganhando por comissão, mas são realmente empreendedores que fazem o comércio de Nova Friburgo um comércio pujante, porque realmente é através deles que os comerciantes têm sucesso. Sem um comerciário fraco, comércio fraco. Comerciário forte, comércio forte. Então, queria também parabenizar os comerciários e fazer uma homenagem ao presidente do sindicato, o Sandro Sardinha. É muito bem lembrado, vereador Roberto Melinge, e a gente pode lembrar que se é uma indústria forte, porque na ponta final tem um balconista, um comerciário ali vendendo esses produtos. Então, é muito importante isso, e também quero parabenizar até o Braulio Rezende, que ele tem feito um trabalho muito bom no CDL, no momento que ele tem feito uns cursos para os comerciários, para vendedores, aperfeiçoando, aprimorando os comerciários, o trabalho dos comerciários. Então, eu pedi que fizesse a leitura, senhor presidente. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade, eu solicito ao vereador Mário César Vuli que faça a leitura. Dia do Comerciário. Nesta segunda-feira, 20 de agosto, será comemorado o Dia do Comerciário. E por isso o comércio de Nova Friburgo não abrirá suas portas, voltando a funcionar normalmente na terça-feira. Pedimos que antecipe suas compras. Parabéns aos comerciários pelo seu dia. Câmara de Dirigentes Logísticos de Nova Friburgo e Sindicomércio de Nova Friburgo. Requerimento ainda do vereador Nami Nassif, que seja lido e anexado em ata, matéria Jornal Voz da Serra, intitulada Inocuidade. Vereador, em discussão. Senhor presidente, na semana passada, na sessão passada, nós falamos aqui sobre a transferência dos alunos da Augusto Pinelli, Escola Estadual Augusto Pinelli, para o CIEP. E agora eu vejo aqui, na matéria do dia de ontem, eu fico satisfeito em ver que os alunos não vão ser transferidos para o CIEP, porque está vindo a escola FAETEC para Nova Friburgo. E será instalados ali no CIEP, que é o Licínio Teixeira. E até quero aqui me curvar e parabenizar o governo por essa iniciativa, porque é o governo municipal em parceria com o governo federal. Eu acho que a FAETEC será bem-vinda a Nova Friburgo, é uma forma de você encaminhar os jovens, é uma inclusão social profissionalizando os jovens, que talvez é um caminho também para tirar a criminalidade. Eu acho que nós, vereadores aqui, sendo bancada de oposição à situação, temos que torcer que dê certo isso. Então, eu parabenizo o governo, e eu acho que o governo municipal é esse caminho que tem que tomar, é trazer cursos profissionalizantes para Nova Friburgo com a FAETEC. Vereador, me permite a parte? Conceito sim, vereador. Na verdade, é uma ação do governo do Estado, vereador, não é do governo municipal. O secretário Alexandre Cardoso, que é do PSB, partido do governo, é o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, a qual a FAETEC está vinculada. Né? E quero também registrar que eu tenho um processo já também na FAETEC, desde o ano de 2002 também, solicitando a instalação lá de uma escola técnica. E na matéria do jornal, há a presença, né, do secretário Glauber Braga, né, fazendo junto com o deputado Rogério Cabral, mas é só para corrigir, porque não é federal, é uma instituição estadual, não tem nenhuma relação com o federal. Tem tempo municipal, mas me parece que o governo municipal interviu com as suas forças políticas, entendeu, vereador? Essa é a minha intenção. E aqui está na matéria ali desse sentido. Então, de qualquer maneira, vereador Nami, me concede uma parte? Concedo sim, vereador. Fico feliz de perceber que Vossa Excelência traz esse assunto tão importante, porque isso faz parte desse conjunto de ações com o objetivo de aumentar a atratividade da cidade. Nós não podemos pensar em desenvolvimento econômico e atração de indústria se nós não tivermos qualificação de mão de obra. E fico feliz, particularmente feliz, de perceber que assuntos que nós temos falado já há vários anos, como Universidade Federal, como Escola Técnica, começam hoje a estar na pauta
das ações políticas de todo o corpo de autoridades públicas que nós temos no nosso município. Tenho falado sempre isso porque, no momento em que nós temos uma governabilidade assegurada através de uma atuação consciente do Legislativo em relação ao Executivo, nós temos a possibilidade de atrair esse tipo de investimento. A FAETEC foi uma indicação também que fiz em 2005, logo no primeiro ano de mandato, à Prefeitura para que articulasse junto ao Governo do Estado a atração de uma unidade da FAETEC, e tive a preocupação também naquela ocasião, exemplo do que falei agora há pouco, de não especificar única e exclusivamente cursos voltados às áreas que já existem no nosso município. Também nessas áreas que são importantes, que precisam ser fortalecidas, as vocações que nós já temos, mas cursos também que possam profissionalizar em novas áreas do conhecimento, em áreas que estejam sintonizadas com as novas tendências. Então, fico feliz quando vejo essa possibilidade se tornando cada vez mais próxima. Espero também que nós possamos ter, dentro em breve, uma unidade do Cefet, que também é uma luta antiga. Para quê? Para que você possa ter o aumento da qualificação da mão de obra, dos recursos humanos, porque esse é um fator que é levado em consideração na hora da decisão dos novos investimentos por parte de executivos de multinacionais, que é o que nós precisamos hoje estar trabalhando para melhorar a condição econômica do nosso município. E aquela frase que eu tenho dito reiteradamente, e acho que ela reflete bem o momento que nós estamos vivendo hoje, que ninguém faz nada sozinho, né? O Executivo sem o Legislativo não faz nada, o Legislativo sem o Executivo não faz nada, os deputados não fazem nada se não tiverem o apoio dos vereadores. Os vereadores, por sua vez, precisam também ter contatos com deputados para alavancar recursos para o nosso município. E é nesse sentido, com esse objetivo de integração, e aí bem falou o vereador Vanor há alguns minutos atrás, da questão suprapartidária, nós precisamos ter isso como uma meta na ação política no nosso município.